Uma aula aí, tá? Nós vamos falar hoje sobre esfera, mais um corpo redondo. E aqui na nossa tela nós temos aqui alguns exemplos de esferas, né? Nós temos aqui uma bolinha de Natal, tem um formato de uma esfera, não é isso? Temos aqui um globo terrestre, né? Aqui uma esfera maciça de aço, né? Temos aqui uma outra esfera também, beleza? Então, o que seria a esfera? Consideremos um ponto O, por exemplo, observando essa figura aqui, né? Observando esta figura aqui, beleza? Temos um ponto O aqui e um raio, certo? Essa figura maciça todinha aqui é a esfera. Cuidado para não confundir esfera com círculo e com circunferência, tá? Então isso é que é a esfera, é o corpo maciço todinho, né, da esfera, ou seja, denomina-se esfera, de centro O e raio, o conjunto de todos os pontos, né, cuja distância do ponto O, todos os pontos aqui, ó, todos os pontos, infinitos pontos, vocês vão juntando, aí vira uma esfera maciça. E o raio sempre, e esses pontos, né, essa distância, né, da circunferência que envolve a esfera até o ponto O, né, é menor ou igual a esse raio R aqui. Beleza, gente? Então isso é o conceito de esfera. Ok? Vejamos aqui. Vamos ver aqui a questão da superfície da esfera. A superfície da esfera, de modo geral, primeiro, a esfera, ela é uma figura de revolução, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma semicircunferência, certo? E aí, um semicírculo, na verdade, que ele girando vai formar essa figura geométrica aqui, que é a esfera. Bom, a superfície esférica, na verdade, de centro O e raio, é a superfície gerada pela rotação de uma semicircunferência. Olha aqui, ó. Uma semicircunferência, tá certo? Não semicírculo, semicircunferência, em torno de um eixo R. A esfera de centro O e raio R é sólida, de revolução, gerado pela rotação de um semicírculo, né? Uma semicircunferência, em torno de um eixo que contém o diâmetro. Então tá aí, tá? Beleza? Isso aqui é a superfície esférica, né? A superfície esférica. Muito bem. Vamos aumentar um pouco aqui. Nós já falamos, né? Dessa daqui. Agora vamos para a secção de uma esfera. Secção de uma esfera. O que seria a secção de uma esfera? É assim, por exemplo, eu chegar, aqui tem um plano alfa, e eu cortar. Se você observar essa parte verde mais clara aqui, ó, né? É uma secção, é um círculo, né? Que foi gerado a partir do corte seccionado aqui desse plano alfa, certo? Então, vejamos o que diz o texto. Quando um plano alfa intersecta em mais de um ponto uma esfera de centro O e raio R, o conjunto dos pontos comuns ao plano é a esfera, é um círculo, né? Como mostra a figura ao lado, tá aqui, ó, essa parte mais clara aqui foi cortada, né? Então gera um círculo, ok? Dizemos assim que toda secção plana de uma esfera é um círculo, ok? A medida do raio desse círculo varia de acordo com a distância do plano alfa ao centro, aqui, ó. Aqui, por exemplo, temos a seção 1, o raio é menor do que a seção 2, ó. E assim nós temos bem no centro, ó, o S3, que é igual ao raio da circunferência. Ok? Então observe que vai aumentando, né? À medida que eu vou seccionando essa esfera até chegar ao centro, né? No centro aqui é o maior raio possível das secções possíveis que eu posso ter. Observe que eu fiz a primeira aqui, a segunda e a terceira. Essa do meio aqui é a maior. Na hora que eu vou fazer outras secções aqui, ela vai diminuindo. Quando eu for cortando aqui embaixo, aqui, ela vai diminuindo, né? Vai diminuindo cada vez mais, ok?
dessa forma aqui, ó. Vou cortando, ela vai ficando cada vez menor. Cada vez menor, o raio vai ficando cada vez menor. E assim sucessivamente. Ok? Muito bem. Vamos mais para frente. Falamos da secção, agora vamos ver aqui um pequeno exercício. Vamos ver aqui um pequeno exercício. Exemplo 6. Suponho que um plano alfa intersecte a esfera em 5 centímetros. Aqui, houve um plano alfa que cortou, né? E vai intersectar de seu centro determinado, né, determinando assim um raio de 12 centímetros. Então, essa distância aqui, né, onde foi seccionado, ou seja, a distância D, ela tem 5 centímetros. Então, a distância D, ela tem 5 centímetros, certo? E o raio desse círculo formado, que é o S, o raio S, ele é 12 centímetros, beleza? Então, o raio do círculo, no caso, né, é 12 centímetros. Então, senhores, ele quer saber qual é a medida do círculo da esfera. Então, vamos encontrar a medida do raio, né, do círculo da esfera. Ele quer saber quanto é que mede R, certo? Que ele não sabe. Ora, se nós observarmos aqui essa figura geométrica, nós temos um triângulo, né? Ó. Se nós notarmos aqui de vermelho, nós temos um triângulo retângulo. Então eu posso aplicar o que aqui? O teorema de Pitágoras. Ó. R ao quadrado é igual a D ao quadrado mais S ao quadrado. Não é isso? Isso aqui é o teorema de Pitágoras. A hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, R ao quadrado é igual a D, que é 5 ao quadrado, mais S, que é 12 ao quadrado. Continuando aqui, R ao quadrado é igual a 5 vezes 5, 25, mais 12 vezes 12, 144. Se eu somar o 25 com 144, dá 169. Agora o 2 vai para lá em forma de radical, ó, a raiz de 169. Então, a raiz de 169 é 13 centímetros, que é o nosso raio que a gente estava procurando. Então, está aqui a solução da questão do exemplo 6, 13 centímetros. Ok? Então, está resolvido. Vamos para frente agora, vamos falar um pouco sobre os elementos, né, de uma esfera. Vejamos os elementos de uma esfera, né? Primeiro passo, observando a figura ao lado aqui, né, vamos caracterizar os elementos de uma esfera de centro O. Então, ele tem um centro O, vou colocar aqui de vermelho, está aqui, ó, um centro O, né, o raio R, que é a distância do centro O para a extremidade da esfera, né, da circunferência, ok? E o que acontece? Temos um eixo aqui de rotação, que é o eixo R. Os polos é justamente o ponto de intersecção, né, da extremidade da esfera com o ponto, né, com o eixo R. Corresponde aos pontos de intersecção da superfície esférica com o eixo E. A superfície, né, então está aqui, nós temos o polo sul e o polo norte, o P1 e o P2. O equador é justamente a secção bem no centro da esfera, isso é o equador, certo? Que é esse corte aqui, ó, esse corte bem no centro da esfera. Tá? Esse é o equador. Deixa eu... Certo? Esse é o equador. Beleza, está aqui o equador. Agora, eu tenho também, fora o equador, nós temos
né, os paralelos, né? Paralelo é a circunferência do círculo obtido ao se intersectar a esfera em um lado perpendicular. Olha aqui, ó, paralelo, né? E meridiano é a circunferência do círculo obtido ao se intersectar a esfera por um plano que contém o seu eixo. Então, o meridiano, por exemplo, é quando os paralelos, né, paralelo, é essa parte aqui, ó. Quando eu corto o equador, eu vou ter, observe, cortei no mar, bem no centro aqui, eu vou ter duas bandas, né? Isso é o equador, que vai estar o hemisfério norte e o hemisfério sul. É como se eu cortasse uma laranja no meio. O paralelo, eu já corto a tampa da laranja, né? Observe aqui, ó. Aí eu tenho um paralelo de cima e o paralelo de baixo. Aqui não mostra na figura, mas são dois paralelos. Agora, o meridiano é cortado, né? Olha aqui o meridiano, essa parte vermelha aqui, ó. Ele é cortado de cima para baixo, ó, de um polo ao outro, né? Ele secciona os polos, o polo sul e o polo norte, ok? Então, divide no meio, mas de uma forma perpendicular ao eixo E, beleza? Então tá aí, já sabemos o que é equador, o que é meridiano e o que é paralelo. E os polos é a parte de cima, os pontos de intersecção da superfície com o eixo E, né? Muito bem. Bom, agora vamos para frente, vamos ver a nossa próxima figura. Vemos as secções, os polos, vejamos aqui o volume da esfera. Sem precisar fazer a demonstração, a fórmula do volume da esfera é isso aqui, ó. 4π vezes r ao cubo dividido por 3. Vamos ver a aplicação dessa fórmula no exemplo 7. Né? Quantos litros de gás pode conter um reservatório industrial em formato esférico e cujo raio é 2 metros? Eu só preciso do raio mesmo, né? Volume é igual a 4π r ao quadrado dividido por 3. Então, o volume vai ser 4π vezes o raio no caso aqui é 2. 2 ao quadrado dividido por 3. Então, o volume vai ser 4, eu vou transformar o π, que é 3,14, vezes 2 elevado a 2 é 4. Tudo isso dividido por 3. Daí, nós teremos, o volume vai ser igual. Vamos multiplicar 4 vezes 4, né? É só um problema, é 4 elevado a 3. 4 elevado a 3. Então, 4 elevado a 3 vai dar, no caso, 8. Né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8, 4 vezes 8, 32 vezes 3,14 dividido por 3. Então, nós temos 32, né? Vezes 3,14 dividido por 3. Esta multiplicação toda aqui, dividido por 3, vai dar exatamente, usando a sua calculadora aí, ó, 33,49, fazendo na calculadora aí, ó, 49. 32 vezes 3,14 dividido por 3, vai dar isso aqui, ó, 32 vezes 3,14 dividido por 3, vai dar 33,49, certo? Metros cúbicos, porque o raio estava em metro. Se você quiser saber, né, em litros, basta multiplicar por 1000. Multiplicou por 1000, ó, o volume vai ser 33. Aí você coloca 3 zeros aqui, ó. Anda a casa, 1, 2, mais um zero. 33.490 litros. Ok? Então você pode transformar em litros também. Pode deixar em cubo? Pode. Mas se quiser em litros, está aqui a resposta, né? Ele pergunta, sabe por que eu coloquei em litros? Porque ele pediu para colocar em litros. Quantos litros? Então é só multiplicar por 1000, né? 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. É só multiplicar por 1000 no final. Ok? Muito fácil, né?
Então vamos para frente, resolvida essa questão, vamos resolver mais uma para a gente ver aí a aplicabilidade, né, da questão da esfera. Agora nós vamos falar da superfície da esfera. A gente falou do volume, então é a área superficial da esfera, né? A área lateral, como diria se fosse um paralelepípedo. Então é a superfície das esferas, a área da superfície, né? Então vejamos aqui um probleminha dessa aplicabilidade. Essa aqui é a fórmula da superfície da esfera. Uma indústria recebeu uma encomenda para a confecção de 5.000 bolinhas. Observe, ele quer confeccionar 5.000 bolinhas de ping-pong, né? Aquela mesma do tênis de mesa, beleza? O plástico usado na confecção das bolinhas custa, atenção, R$5 um metro. Para poder fazer as bolinhas, cada plástico para confeccionar as bolinhas custa R$5 um metro quadrado. Se o diâmetro de uma bolinha é de 3 centímetros, olha só, o diâmetro é 3 centímetros. Eu não vou precisar do diâmetro, vou precisar do raio. O raio, o diâmetro é a distância de um lado para o outro. Então só o raio, basta eu pegar esse 3 e dividir por 2, que vai dar 1,5. Então o raio é 1,5 centímetros, que é o que eu vou precisar na minha fórmula. Minha fórmula não tem o diâmetro, tem o raio. Agora eu posso aplicar o raio para mim saber a área superficial, que é 4π vezes o raio ao quadrado. Então a área superficial é 4 vezes, vou usar o 3,14, vezes o raio, que é 1,5 ao quadrado. Então a minha área superficial é 4 vezes 3,14, vou resolver a primeira potência, aqui vai dar 1,25, né? Então tem que fazer esse cálculo aqui, ó, puxando para cá, vamos fazer esse cálculo. A área vai ser igual a 4 vezes 1,25, 4 vezes 1,25 vai dar 9, exatamente 9. 9 vezes o π, que é 3,14. Então a área superficial vai dar exatamente 9 vezes 3,14, que dá 28,26. Isso aqui é o quê? Centímetros quadrados. Então eu acabei de encontrar a minha área superficial, certo? Então já acabei de encontrar a minha área superficial dessa bolinha. Agora, o que acontece? Ele quer fabricar 5.000 bolinhas, não é isso? Então ele quer fabricar 5.000 bolinhas. Eu vou pegar, né? Vou pegar esse 28,26, que é a área superficial de cada bolinha, e multiplicar, porque ele diz que a encomenda para a confecção de 5, ele quer 5.000 bolinhas, não é isso? Então, como é que ele faria as 5.000 bolinhas de ping-pong? Vamos multiplicar por, né, cada valor desse, que é 5.000. Vamos lá, 5.000. Esta multiplicação aqui, ela vai dar exatamente 141, né, 141,3. Colocar os 3 zeros aqui, mais 2 zeros, né? Centímetros quadrados, certo? Isso aqui, beleza? Centímetros quadrados. Se eu for multiplicar por 100, né? Porque eu quero transformar em metros quadrados. Observe, em metros quadrados. A resposta ali está sendo em centímetro. Então basta eu, né? No caso aqui, dividir por 100. Basta eu dividir por 100, que eu estou saindo de centímetros para metro. Então vai ficar menor esse número aqui, né? Que o metro é maior do que
do que centímetros. Então é só dividir por 100, ó. É só cortar, né, esses dois zeros aqui, ó. Beleza? Cortando esse zero, né? No caso aqui é para centímetros, é isso? Então vai dar em torno de 14 centímetros, né? Aí vai dar, só andar uma casa para cá, então vai dar 14,13 metros quadrados. Beleza? 14,13 metros quadrados. Bora refazer o cálculo aqui direitinho. Então eu tenho 28,26 vezes 5.000. Ok? Vai dar 141,300, de acordo com minha calculadora. Certo? Dividido por 100, né? Dividido por, sei lá, por 1.000, no caso, vou colocar mais um zero aqui, vai dar 141, calma aí, 141, é uma casa, né? Vai dar 14,13, né? No caso 100 não, deixa eu apagar aqui, dividir por 10, que é só uma casa, né? É de metros para centímetros. Então vamos recapitular aqui, é de metros para centímetro. De metros para centímetro é 10. Então, no caso, divide por 10. Ok? Então ele vai diminuir. Dividindo por 10 vai ficar 14,13. Agora, se eu pegar esses 14,13, porque o que acontece? Cada um custa R$5. Certo? Então eu vou pegar esses 14,13 e vou multiplicar, ok? Vou pegar esses 14,13 e vou multiplicar por R$5. Cada um não custa R$5, olha aqui, ó. Certo? Vezes 5. Ok? Então, se eu multiplicar vezes, cada um custa R$5, ó, não é isso? Cada um custa R$5. Então eu vou multiplicar e 5 vezes 14,13, que vai dar exatamente R$70,65. R$70,65. Tá aí. Ok? Esse é o valor do nosso, que vai custar nossas bolinhas. Ok? É o custo mínimo da indústria com material para essa encomenda, R$70,65. Então é isso aí, gente. Nossa aula de hoje era exatamente isso aí.